Onde a gente foi funcionário, a gente ainda tinha nossos privilégios de se colocar no lugar de tanta gente nesse Brasil, que para chegar no trabalho tem que sair 4 horas da manhã de casa e chega em casa 10h30 da noite. E assim, só tem um dia para cuidar de si, cuidar da família, cuidar da casa, né? Muitas vezes. É muito puxado, né, cara? Mas o melhor case cenário que eu vi até agora foi uma empresa que conseguiu, de escritório, né? Ou seja, o pessoal trabalhava uma jornada de 5, conseguiu quase 30% de produtividade, que é um ótimo número. E eu tô atrás de números quando a gente fala de produtividade. Eu odeio quando a gente fala, não, vai ser melhor. Melhor para mim não quer dizer nada. Eu gosto de número pra gente poder fazer cálculo para ver se bate a conta. Faz sentido, meu amigo? Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. Muito bem, amigos do Varejo, estamos aqui de volta depois de uma semana fantástica em Lisboa. Web Summit na veia, certo, Fred? Aliás, o Varejo Cast é a dupla que mais pisou em palcos no Web Summit. Somos recorde no Brasil, certo, meu amigo? É isso aí, Caio. Pô, que honra, né, cara? Eu fiz 5 palcos no Web Summit, sendo 2 no Rio de Janeiro e 3 aqui em Lisboa, ou lá em Lisboa, e você de 6 palcos, amigo. Então, vamos aí. E agradecer toda a confiança da galera aí do Web Summit, que em cada edição continua nos dando esse espaço bacana aí pra gente levar um pouco da nossa mensagem também, né? Pois é, né? Isso que nós estamos falando só de Rio e Lisboa, não estamos nem falando o que a gente vai fazer ano que vem lá com o Web Summit, as oportunidades que estão vindo ali, estamos falando de Canadá, estamos falando de Catar, um monte de coisa aí, nossa audiência segue aqui com a gente, mas temos essa onda, talvez quem acha que ficou mais no palco que a gente é a Laura Vicente, da Multishow, da Globo, não dá para competir com ela, que ela é uma das hosts normalmente ali e tal. A nossa amiga também, Grazi Bardelotto, também da PM Web, tá sempre de MC também nessa história, mas aí depois, assim, pode ou a gente pega, cara, pode ou a gente pega, tranquilamente. Espero que você tenha gostado também da nossa cobertura aqui, depois põe aqui nos comentários se você achou da nossa cobertura aqui do Varejo Cast em Lisboa, né? Foi mais rápida dessa forma, a gente resolveu fazer um episódio de abertura e um episódio de fechamento, porque são muitas ideias no contexto, por isso que a gente resolveu ser um pouco mais na síntese dali do que aconteceu para vocês. Espero que tenham gostado bastante. Muito obrigado a todos vocês que lá estão sempre participando com a gente. Quando a gente pede o áudio, vai lá entrevistar, o pessoal lá colaborando. Essa energia de vocês é fundamental para a gente tocar esse Varejo Cast aqui cada vez melhor para vocês, certo, meu amigo? E só lembrando, né, cara, então aqui para quem tá vendo a gente, você tá aqui no quarto, tá meio à noite aqui, porque aqui estamos gravando hoje no domingo, 11h30 da manhã aqui para mim em São Paulo. Porém, Fred está do outro lado do mundo, certo, meu amigo, nesse exato momento? É isso mesmo? É isso mesmo, estou em Hong Kong e aqui são 10h36 da noite, meu amigo Caio. Eu estou falando, Caio Camargo, do futuro, então saudações do futuro, queridos e queridas ouvintes do Varejo Cast. Já é quase segunda-feira ali, né? Quase segundou por aqui. Quase segunda, maravilha. Ô Fred, vamos lá, tema da semana, cara. Estamos lá em Lisboa e o que começou a acontecer? Pipocar pra tudo quanto é lado, cara. Já estava fervendo um pouco antes da gente embarcar, né, Caio? Mas aí durante a semana o negócio só ficou cada vez mais quente e a gente conversando, vamos fazer alguma coisa, não no intuito de chegar o que é certo ou errado, mas a gente acredita muito que o diálogo é importante, que bom que isso está sendo levantado, mas a gente também acha que esse diálogo tem que ser feito com muita consciência, com muita responsabilidade, principalmente deixando de lado as ideologias, os partidos, e ver realmente o que é melhor para as pessoas, no caso os trabalhadores, porque eu estou falando, Caio Camargo, da nossa escala 6x1, meu amigo. É, exato, a proposta de redução da escala, né? E exatamente como você falou, para frisar para nossa audiência, assim, ninguém em sã consciência é contra melhorar a qualidade de vida de uma outra pessoa, cara. Em sã consciência ninguém é. Então, a discussão nunca é se as pessoas querem manter isso uma questão de qualidade de vida do trabalhador. É óbvio que uma legislação, se você reduzir a jornada de trabalho, como as pessoas realmente desejam que seja reduzida, ela vai favorecer muito a qualidade de vida. Então, um dos grandes aspectos que está sendo proposto para as pessoas terem mais tempo de trabalho, vida, escola e por aí vai, a gente está falando da redução nesse sentido. Só que não dá para falar isso sem os desafios econômicos de implantar isso de uma maneira de legislação estrutural, né, complexa, num país como o Brasil, certo, meu amigo? É isso, Caio. E aí tem que se levar em consideração um monte de outras coisas que eu, por exemplo, ainda não vi, porque na hora que eu estou falando de redução de escala de trabalho, de repente, talvez seja necessário haver um outro horário de funcionamento de lojas, por exemplo, para poder se adaptar. Então, a gente viu casos, né, a gente conversando lá em Lisboa com nossa amiga Clarice,
que, por exemplo, você tem lugares que fecham na hora do almoço, tem na Espanha o horário da siesta, né? Ou seja, são horários que as pessoas fazem horário diferenciado, esticam o horário de almoço para algumas pessoas, ou seja, há uma forma mais flexível, né, de definir essa escala. E talvez isso tenha que ser também analisado e entrar aí no jogo. Como isso vai ser feito de uma maneira que seja o melhor para todos os envolvidos. E aí eu estou falando dos empresários de um lado e estou falando também dos funcionários do outro, né? Que na verdade não tinha que ser um lado e outro, né? Na verdade tinha que ser todo mundo do mesmo lado. E lembrando, Fred, que a gente já vem falando disso antes dessa questão da PEC, porque quem acompanha o Varejo Cast já viu várias pautas da gente sobre o apagão de mão de obra, os cenários que a gente viu, né, ao longo desse tempo em Nova York. Nova York a gente vem falando, né, que por uma falta de mão de obra no varejo, começou a adotar turno único, né? E depois em Las Vegas eu vi isso, você também viu isso em Orlando, então cada vez mais as lojas trabalhando 11 da manhã às 7 da noite, ou seja, um turno único de 8 horas, porque não tem mão de obra querendo trabalhar no varejo, principalmente por conta da carga do varejo, né? E isso é um dos termos que é fortes ali, está sendo debatido, certo, meu amigo? É isso, exatamente isso que eu estou falando, que pelo menos até agora eu não vi entrar no diálogo esse tipo de, tá bom, mas como é que a gente faz isso, né? Então, hoje a gente tem uma carga de trabalho que é de domingo a domingo, as lojas estão abertas de domingo a domingo, logo tem que ter gente trabalhando de domingo a domingo. Agora, como você equaliza uma carga de horário menor, que eu acho que a gente tinha que estar também dialogando sobre, sabe, Caio? E queridos ouvintes e queridas ouvintes do Varejo Cast, porque sem dúvida alguma, né, eu já fui funcionário, você já foi, e realmente, assim, olha que eu não estou nem falando, assim, onde a gente foi funcionário, a gente ainda tinha nossos privilégios, né? Então você imaginar aí de se colocar no lugar de tanta gente nesse Brasil, que para chegar no trabalho tem que sair 4 horas da manhã de casa e chega em casa 10h30 da noite, e assim, só tem um dia para cuidar de si, cuidar da família, cuidar da casa, né? Muitas vezes é muito puxado, né, cara? É puxado. E tem uma coisa que, assim, quando começou a ter esse rumor, lembrando, né? A gente podia até estar conversando de 5x2, né? De um pequeno ajuste, mas a proposta estabelecida, né? Para quem não está por dentro da proposta, não. Para quem pousou no planeta Terra neste momento, está fora do circuito, não entendeu o que está acontecendo até agora, a PEC, a proposta que está sendo, né, que foi viabilizada com a assinatura para que seja revista como um projeto de lei e tudo mais, né, que passa ali para as assinaturas, as análises agora, as técnicas críticas, ela defende uma jornada, né, de 36 horas, né, que seria no máximo 8 horas semanais, mais proposta de 4 dias. Tem até uma conta de 4 vezes 8, que não dá 36, dá 32. Não vou entrar no mérito dessa história, porque vira ponto fraco da conversa e não é isso que a gente está buscando. A questão aqui é uma legislação que está visando 4x3 contra o 6.1, e é uma redução muito pesada para o varejo, né? Então, e uma coisa que está sendo proposta, né, uma das grandes análises é que isto foi, e a gente trouxe isso várias vezes aqui no Varejo Cast, né, das empresas que estavam adotando um sistema de 4 dias por semana, ao invés de 5 dias por semana, né, principalmente escritórios e tudo mais. A gente nem tratava tanto do varejo nessa conversa. E todos os testes foram positivos em termos de produtividade. Este é um fato. A questão é o seguinte, que é a minha preocupação, Fred, e aí é a minha preocupação, meu CPF nessa história, não sei se você concorda ou não comigo, né? Todos esses testes, quando realizados, as pessoas que ficaram em casa tinham um ecossistema de vida trabalhando num ritmo 24/7. Então, eu estou em casa, mas o restaurante está operando no dia normal, o shopping está aberto, as coisas estão abertas. Se todo o Brasil começa a operar nesse regime de mudança de horário, né? Será que vai funcionar trabalhar menos horas? Será que ainda é possível esses testes? A questão é que a gente fez esses testes de maneiras isoladas. Isoladas, as pessoas obviamente foram mais felizes e acabaram sendo mais produtivas. O melhor case cenário que eu vi até agora foi uma empresa que conseguiu, de escritório, né, ou seja, o pessoal trabalhava uma jornada de 5, conseguiu quase 30% de produtividade, que é um ótimo número. E eu tô atrás de números quando a gente fala de produtividade. Eu odeio quando a gente fala, não, vai ser melhor. Melhor para mim não quer dizer nada. Eu gosto de número pra gente poder fazer cálculo para ver se bate a conta. Faz sentido, meu amigo? Sim, cara. Isso são pontos que a gente tem que trazer, né, para esse diálogo. Porque, por exemplo, vendo matéria recente no Valor Econômico, né, traz, por exemplo, que em média o brasileiro trabalha 39 horas por semana, com 11% dos trabalhadores com jornadas superiores a 49 horas semanais. Muita coisa. É muita coisa. E que numa lista de 160 países, o Brasil não é o que aparece entre os que mais trabalham, mas também não os que menos trabalham, né? Então, tem países com jornadas menores. Por exemplo, minha filha mais nova trabalhou na Zara
por 7 anos no Canadá, e lá é 32 horas por semana. O que acontece lá? Os bares fecham mais cedo, as lojas fecham mais cedo, que é exatamente aquilo que a gente está vendo. Você tem um tempo de loja aberta menor, muitas vezes, para poder compensar e você também não ter que ter muito mais gente trabalhando ali para também não inviabilizar o negócio. Exato, Fred. E muita gente, quando a gente coloca isso em rede social, começa a postar, fala, olha, vai ter que diminuir o horário, talvez não tenha que trabalhar sábado ou domingo, talvez vai ter que ter uma adaptação nisso. E as pessoas, mas quem disse que não vai ter que trabalhar? É só trabalhar a escala. A questão da escala é que quando você olha para o varejo, e lembrando, gente, quando a gente olha de varejo, a gente não está olhando os shoppings, a gente não está olhando os comércios das capitais, das grandes empresas. A grande realidade do varejo brasileiro são pequenos negócios nas cidades, com 1 ou 2 pessoas ajudando, apoiando lá na venda, né? Essa é a realidade que a gente está falando. Então, se você minimamente tem 2 funcionários e você precisa contratar um terceiro funcionário para se cobrir uma escala, né? Quem trabalhava em 6 dias começa a trabalhar em 4, vai ter algum buraco de horário ou buraco de dias ali. Minimamente uma pessoa, ou seja, você vai dobrar isso, vai ter 50% a mais de custo só de mão de obra. E na realidade dos negócios, como a gente vem enfrentando hoje, com o negócio do Bet, que está comendo o dinheiro do varejo, com o Marketplace, que virou um baita de um inimigo do varejo de loja física, ficou difícil combater cada vez mais, uma Shein, uma Shopee e tal, já está tudo reduzido no varejo. Tem mais essa surpresa, muitos negócios, pequenos negócios, vai ficar inviável. Não adianta olhar isso só num cenário fechado, do que é a realidade do grande negócio, isso é aplicável a todos, né? Tem uma série de cenários ali em volta que estão acontecendo momentaneamente, né? Eu brinco com você, Fred, acho que não tem um ano pior, talvez só a pandemia fosse pior para o varejista do que está sendo em 2024, nessa sequência de resultados ruins ali. Faz sentido, meu amigo? É isso mesmo, cara. Então, assim, você vê, né, Caio, como você mesmo falou, já que há tantos desafios batendo aí na porta do varejista, esse daí é um que, se não for bem trabalhado, isso pode ficar ruim para todo mundo, né? Então, mais uma vez, que realmente uma decisão como essa não pode ser rápida, mas também não pode demorar. Então, tem que ser principalmente pensando nas pessoas envolvidas no processo e não na política em si, né? Tentamos listar, pessoal, todos os prós e contras, todas as visões que estão tendo no debate, estão debates acalorados. Eu acho que uma grande crítica que eu e você temos, né, em conjunto, né, é que este não é um debate político, né, e ficou uma história não de deveria esquerda. Ser, né? Oi? Não deveria ser, né? Não deveria ser, cara, um debate político. Ficou um debate de quem é da direita, quem é da esquerda, quem aprova, quem não. É lista de quem aprovou e quem não votou. Um medo, né, de muitos políticos de entrarem nessa discussão da maneira séria como ela tem que ser tratada, por uma questão da como é que os seus eleitores vão reagir a isso, né? Lembrando que é uma decisão que tem um forte apelo popular, né? Então, assim, as pessoas, assim, elas estão ali pela questão, nossa, claro que eu quero trabalhar menos, tomara que seja aprovada, vai ser uma maravilha, só que tem algumas consequências que têm que ser ponderadas. Lembrando, nada é verdade absoluta. A gente pondera cenários, então assim, a gente vê possibilidades nessa história. Pode ser que aconteça de um jeito melhor, pode ser que aconteça de um jeito pior. Então aqui são cenários possíveis de questões ali, do desenrolar dessa conversa que pode acontecer. Vamos começar, Fred, com as coisas boas, né? Quais são as coisas boas que uma redução da jornada de trabalho pode trazer para as pessoas, meu amigo? No teu ponto de vista. Segundo, né, pesquisas que a gente fez, né, vários artigos, estudos que apontam que coisas boas são, por exemplo, melhoria na qualidade de vida das pessoas. Esse é o ponto principal da proposta, inclusive, que está em debate, né? Mais dias de descanso, significa mais tempo para se dedicar à sua saúde, para a família, para o lazer, para o descanso, e assim você aumenta a satisfação e bem-estar, né, das pessoas e, claro, de quem vai trabalhar. Pois é, outra questão que a gente já trouxe aqui um pouquinho aqui, esse aumento da produtividade, né? Então, todos os estudos que estão, fala de Alemanha, fala de França, fala de países ali e tal, todos sugerem que essas jornadas mais curtas vão resultar aí em maior produtividade durante o período de trabalho, com um funcionário mais focado e motivado. A questão é, quanto de produtividade, meu amigo? É isso mesmo. O terceiro elemento, né, que também é positivo, é a atração e retenção de talentos. Empresas que oferecem modelos de jornada reduzida tende a atrair mais talentos e reter muito mais colaboradores, né? Principalmente as novas gerações. Vide coisas que a gente já falou aqui, por exemplo, em relação ao trabalho remoto, né? Vai ficar mais um elemento. Se você oferece menos carga horária e oferece trabalho remoto, aí você tem dupla vantagem competitiva na hora de contratar pessoas. Exato, e isso eu acho que é um dos principais causas interessantes que podem acontecer, porque a grande questão que a gente vê como impacto no varejo global hoje é que o varejo é pouco atrativo, né? Principalmente para os jovens
opções exatamente pela carga de trabalho, né? Trabalhar no final de semana e tudo mais. Óbvio que quando a gente fala de shopping, trabalhar final de semana vai ser bem difícil, né? Por mais que se ajuste um shopping a abdicar de sábado ou domingo, a não ser que todos os shoppings no Brasil inteiro façam esse movimento simultâneo, né? Do contrário, vai ser pouco viável que isso aconteça, né, dessa forma. Mas tende a, com a jornada reduzida, ser um pouco mais interessante para as pessoas, né? Isso, e até uma coisa que a gente estava vendo, né, Caio? A gente rodando por Lisboa na semana passada, um detalhe que a gente viu é o quanto lá tem menos gente trabalhando nas lojas do que nas lojas, por exemplo, no Brasil, né? Vários shops que tinham numa operação 2 pessoas ali trabalhando, às vezes até uma, né? São realidades diferentes, mas é uma possibilidade de ajuste também, o que não quer dizer que vai haver diminuição de oferta de trabalho, né? Exato, e você teve visitando assim como eu também, por exemplo, aquela Zara nova, são 4 pavimentos de Zara, eu praticamente via apenas um único caixa com uma pessoa para atender todos os restantes operações. Em cada pavimento tinha só bateria de self-checkout, tudo com bateria de self-checkout. Você tinha uma pessoa só na loja inteira para essa operação de emergência, ou seja, assim, vai começar a automatizar o trabalho, vai começar a ter essa geração, que aí a gente fala um pouquinho nesses contras, nessas possibilidades de contras aqui, certo, meu amigo? Exato, né, Caio? E aí, para falar desses impactos negativos, a gente vai falar depois que você ouvir aí a mensagem dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, lembrando que depois, vai lá no descritivo do episódio, porque tem o link para você acessar a página e entrar em contato, porque tem muita coisa bacana aí dos nossos patrocinadores, beleza? Se sua empresa enfrenta dificuldades em planejar tarefas, organizar escalas ou monitorar a frequência em tempo real, o WFO é a solução ideal. A plataforma de otimização da força de trabalho coloca a pessoa certa no lugar certo na hora certa, ajudando a reduzir custos e automatizar processos. Para saber mais, procure o WFO nas redes sociais e veja como ele pode transformar a gestão de equipes. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da Importação Digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio:
e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link na descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso VarejoCast de tendências e pendências dessa semana. Na verdade não é nem tendência nem pendência, né, Fred? Aqui estamos com um fato aqui que a gente está tentando... É uma urgência agora. É uma urgência aqui nessa conversa aqui, exatamente. Não é mais uma pendência nem uma tendência, é uma urgência aqui. Vai ter que ser TPU daqui a pouco, cara. É isso aí. TPU, tendências, pendências e urgências. A gente falou dos aspectos positivos, né, dessa PEC, mas aí dentro até do cenário de abertura que a gente colocou para vocês, temos todos o contraponto econômico, né, de uma articulação dessa, dos seus impactos e infelizmente impactos negativos, né, que é importante colocar na balança, né? Então, que é importante colocar na balança para que todos os legisladores, ali, as pessoas que vão avaliar o impacto disso, seja avaliado da forma correta, né? É necessário que se avalie os impactos econômicos, principalmente pensando na realidade do pequeno negócio no Brasil. As grandes empresas conseguem até de alguma maneira, acho que tem massa crítica, tem capital, tem investidor para conseguir manobrar alguma coisa, para conseguir se adaptar de forma mais rápida, mas os pequenos são os que mais sofrem nesse momento, que já vem sofrendo constantemente ao longo desse ano com todos esses impactos que estão acontecendo, né? Teve que ter legislação para segurar marketplace, tá aí uma discussão absurda de apostas subindo dinheiro, e agora tem uma discussão agora que vai ter que aumentar o custo de mão de obra ou trabalhar reduzido, que a gente vai colocar aqui para vocês agora, certo? Bora lá, meu amigo, isso. Algumas questões para a gente bater aqui em quais são os impactos negativos dessa conversa, cara. E sempre lembrando, tá, Caio, e você que está nos ouvindo, quando a gente fala em impacto negativo, não está querendo dizer, porque tem muitas pessoas que pegam esses pontos que a gente vai falar agora como uma justificativa para ser contra, né, uma mudança. Isso não pode ser justificativa para ser contra, isso tem que ser um elemento para ser levado em consideração do como, da importância realmente de que problema isso resolve, como a gente vai resolver. Então são pontos de destaque para serem levados em consideração na hora de encontrar a melhor solução e não querer barrar o diálogo e uma mudança, porque a mudança, no meu ponto de vista, ela precisa existir. Agora, o como existir de uma maneira que dê às pessoas que trabalham mais tempo e que para o empresário isso não inviabiliza o negócio, é esse ponto aí que é importante. Então, não é porque tem gente que eu já vi utilizando esses pontos aqui de destaques entre aspas, negativos, como um ponto para ser contra ou querer que esse diálogo não vá para frente. Então, entre eles, o primeiro, Caio Camargo, o aumento dos custos operacionais, porque para operar com menos dias trabalhados será necessário contratar mais funcionários, o que aumenta despesas com salários, benefícios e treinamentos. Então, isso é uma possibilidade de acontecer, certo? Cara, onde você tem 2 funcionários, você precisa contratar mais um para suprir esse novo quadro de ajuste ali de 4.3, de 6 para 2 para 4.3, né? Se você contratar mais uma pessoa, nós estamos falando de um aumento de custo de mão de obra de 50%. Hoje um negócio médio aqui, um cara que fatura 50, 60 mil reais, ele tira aí 10% de lucratividade do negócio dele. Tira lá uns 6 mil, 9 mil no talo ali, 15% e tal. Esse dinheiro vai ser tiro do recurso, porque o fato de você ter mais um funcionário não significa que você vai vender mais. Esse é o grande problema desta conta. Então, o fato de você colocar alguém numa lacuna, você reduziu pessoas, você colocou pessoas para preencher aquela lacuna, isso não significa que você vende mais. Mesmo que as pessoas sejam mais produtivas, como é proposta, como aparentemente pode ser o resultado, esta produtividade tem que ser mínima de 30%, senão não vai ser pago esse custo, cara. Então, esse é um dos cálculos mais complexos que se tem, né? E aí, isso eleva ao nosso segundo ponto aqui dessa história, que se eu tiver um aumento de custo, não existe outro caminho para mim do que a não ser elevar preços ao consumidor, ou seja, acaba criando inflação, né? Então aumenta o custo operacional, as empresas vão acabar repassando gasto para produto e serviço, então isso pode afetar o consumidor final. Então assim, eu vou pagar mais caro o meu custo de vida para ter mais descanso. Essa é uma conta que pode ficar cara, certo, meu amigo? E mais um elemento, Caio, é a falta de dados em larga escala, porque mesmo países, né, se a gente for pegar, que a gente já citou aqui, Canadá, entre outros, é uma outra realidade. E países que fizeram o teste, ainda a gente era um grupo, a amostragem de empresas eram pequenas, muitos ligadas à área muito mais do serviço do que de varejo, por exemplo. Então isso acaba não sendo um comparativo interessante. E se a gente for pegar situações como a gente viu em Lisboa ou como a gente vê nos Estados Unidos, são situações trabalhistas diferentes do Brasil.
né, de legislação e inclusive do comércio, né, do fluxo do comércio. Então, esse é um ponto, né, a incerteza do que pode gerar essa mudança. Se é uma redução que acontecer de forma brusca, e a gente espera que não aconteça de forma brusca, os resultados podem ser desastrosos. Dos casos que eu levantei, eu acho que a Islândia é o que tem, acho que a maior escala. A Islândia é um país pequeno, mas o teste feito, né, com produtividade, as pessoas mais felizes e tudo mais, não representa 1% da massa empregada do país. Então você tem 99% trabalhando no esquema e 1% em horário reduzido. Então, para esse horário reduzido, já tudo disponível. Então é isso que a gente está falando. Talvez o melhor caminho seja alguma coisa numa fase gradual, né? Não sei, vai demorar X tempos ou vai diminuir X horas a cada ano, isso vai cortando para que as empresas tenham fôlego, tempo e que a máquina econômica das pessoas mais empregadas recebendo mais salário, sendo mais produtivas, possa girar. Se você impacta de uma vez só, a máquina econômica pode quebrar. E essa é a nossa maior preocupação, certo, meu amigo? Exatamente. Essa é uma preocupação. Mais um ponto aí colocado como um impacto negativo, Caio, é exatamente essa questão do risco de impacto na produtividade e qualidade do atendimento, né? Escalas para menos de trabalho pode causar dificuldade de manter um padrão de atendimento em momentos de maior demanda, comprometendo a experiência do cliente, né? Então esse é um outro elemento aí de, como eu falei, alerta de preocupação para que se entre no diálogo, para que na hora que for buscar a solução, esses elementos que a gente está colocando entre aspas como os negativos, eu digo que são os desafios que precisam ser levados em consideração, porque os benefícios para as pessoas, isso é indiscutível. Então o que a gente está pensando aqui esses elementos aí precisam ser levados em consideração, porque se não for levado em consideração, vão gerar impactos que depois vão ter que ser pensados. Então, que bom que o diálogo está existindo, que bom que isso foi levantado, e aí o importante agora é que a gente vai até o final desse diálogo aí profundo para que realmente saia uma solução bacana. Exato. E o último tema nosso aqui tem a ver um pouco com todo esse mundo de automação que a gente vê, né? Onde já tem falta de mão de obra, eu já comecei a automatizar os negócios, então você vê praças de fast food cheio de totem, até no aeroporto você vai, os quiosques estão com totem, então as coisas estão mudando muito drasticamente nessa história. Então assim, a questão é, talvez o caminho para o varejo brasileiro, quando começar a ter essa questão e o custo de ter pessoas vai ser muito complexo, vai passar uma aceleração dessas automações, uma aceleração desses processos ali de coisas assim, substituindo pessoas do ponto de venda. Então a gente pode ver uma incidência disso muito maior, uma aceleração deste movimento, tá? Lembrando, pessoal, como a gente está colocando aqui para vocês, ninguém aqui é contra isso. Então, assim, vocês são a favor ou contra? Nós somos a favor. Uma mudança em prol do trabalhador é sempre favorável. Então, a gente está sempre a favor dessa história. A questão é qual o impacto disso e como isso deve ser colocado. O que a gente gostaria aqui, como canal, como mídia, colocar, e a gente pede a ajuda de vocês, da voz de vocês, para ecoar isso que a gente está colocando, para esse debate ser ecoado para mais vozes, para mais pessoas, cheguem aos políticos, por exemplo, é que sejam colocados todas as cartas da mesa. Né? Todas as cartas, todos os setores sejam envolvidos, ser amplo com a sociedade. E não uma questão que só o que o trabalhador quer. O empresário, nessa hora, vê isso muito como um vilão. Só que a gente tem grandes empresários, tem pessoas problemáticas no Brasil, mas a gente tem a grande maioria com pessoas tão fragilizadas quanto qualquer outro trabalhador nessa história. Pequenos negócios, pequenos empreendedores, pessoas que estão querendo criar a sua pequena empresa, seu pequeno negócio, seu pequeno sonho, né? O Sebrae é uma das maiores entidades que apoia esse cara no país inteiro, né? Então, o varejo brasileiro é responsável por mais de 60% das vagas de trabalho, o pequeno varejo brasileiro, 60% das vagas do varejo como um todo vem do pequeno negócio. Então, nossa maior preocupação é esse pequeno impacto, o impacto no pequeno negócio, remodelando a minha frase. Então, a gente está aqui conversando com vocês de maneira super aberta possível para ampliar a visão de vocês desse tema, um desafio que a gente tem num canal importante como o varejo, certo, meu amigo? Certíssimo, Caio. E aí, olhando como um fator que pode colateral positivo, né, que a gente já falou lá no início, as pessoas voltarem a se interessar por trabalhar no varejo. Né? Porque lembrando que esse problema das pessoas não quererem mais trabalhar no varejo vem de antes, né? Isso é uma das consequências, né, disso, mas isso pode trazer, né, ser um atrativo aí muito interessante. E aí tem que se pensar em coisas, se pode ter uma redução nos impostos que se paga, que a empresa paga, né? Então tem um monte de coisa aí que pode ser equalizado, né?
desde que todo mundo esteja disposto realmente a entrar e colaborar com aquilo que lhe cabe, né? Muito bem, desta forma aqui, fecha essa edição aqui do nosso VarejoCast Tendências e Pendências dessa semana, sempre trazendo para vocês os fatos mais relevantes aí do nosso mercado, né? Toda terça-feira tem um Tendência e Pendência, toda quarta-feira tem a parte de entrevista para vocês, ocasionalmente as entrevistas. Lá e ver a série fantástica que a gente fez com o PayPal. Estamos entrando na reta final do ano que vem tem um monte de coisa nova para vocês de entrevistas entrando. Toda quinta-feira tem o VarejoCast News com as notícias do mercado e obviamente a gente vai acabar trazendo alguma coisa, algum reflexo disso que está acontecendo. A gente dificilmente traz pautas políticas, mas aqui é uma questão econômica muito importante para o varejo, por isso que isso faz pauta da gente. E social, né? Econômica e social. Exatamente, econômica e social para o mundo varejo, que impacta aí nos negócios, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, moçada! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.